achei muito estranha essa conversa do Dorival, quando ele deu essa entrevista, que queria voltar no dia 19. Porque ele sempre foi muito condescendente com o time. E eu fui muito criticado na época, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que eu descia a mamona aqui, em todos os espaços que eu trabalho, no comportamento ridículo dos jogadores, quando quase perderam para o Juventude, perderam para o Avaí, perderam para o Coritiba, 3 times de zona do rebaixamento, 2 rebaixados, e perderam para o Corinthians também no Maracanã, que foi o único jogo razoável que o time fez. O time entrou de férias, na verdade, depois de ganhar os títulos. Ninguém queria mais nada, tinha jogador de folga. Sumia, não aparecia mais jogo nenhum. Aí o Dorival ia na coletiva, não, os jogadores estão cansados. Como cansados? Ele revezava o time, o que também derruba essa tese do Spindle. Revezava um time que jogava o brasileiro, outro time que jogava as Copas. Então estão cansados do quê? Os caras ficavam a semana inteira esperando um jogo. O Flamengo jogou com o Palmeiras aqui com o time reserva, jogou com o Ceará quando poderia encostar no Palmeiras, que empataram com o Bragantino com o time reserva. E empatou essas partidas. Se tivesse vencido, talvez até encostasse no Palmeiras e pudesse até sonhar com o título. Foi uma escolha que foi feita pelo clube, pelo Dorival, com a diretoria, com toda a certeza, de priorizar as Copas. Então também não cola. Não acredito nessa versão, acho muito mequetrefe, de que queria voltar dia 19. Não combina nem um pouco também, mas é o dito pelo não dito. Eles vão ficar ali um falando uma coisa, outro falando outra. Todos estão errados. Dorival, Spindle, Marcos Braz, jogadores que queriam também as férias. Eles não pensaram, não, eles têm que voltar para estar na ponta dos cascos, porque o ano que vem, cara, o couro vai comer. Se a gente for bem sucedido, a gente pode ganhar a Supercopa, a Recopa, o Mundial de Clube. Já pensou? E ele de quebra o Carioca. O ano foi todo ruim para o Flamengo. Mas imagina se eles começam o ano ganhando 2, 3 taças na sequência. Se ganha um Mundial de Clube, isso acontece. Porque é dificílimo, mas se conseguisse. Os caras entram para a história, pô. Né? Chega outra festa interditada na cidade, como foi a da Libertadores, aquele dia lá que o Gabigol cantou a musiquinha do Tite, né? Teve isso também, a torcida. Então, cara, tudo errado, foi tudo errado. Eu acho que ninguém escapa disso aí. E outra coisa, se o Dorival queria 19 e botaram 26 e ele aceitou, ele não pode ser nem técnico da seleção brasileira. É o técnico, cara, tem que se impor. Que história? Eu duvido que no Palmeiras, se alguém falar, Bel, vamos voltar tal dia, vamos fazer isso, ele vai ser voto vencido. Não, o trabalho que ele faz só, eu que assumo o time, eu que treino, eu que sei os dias que eu preciso. Ah, mas temos que dar férias aos jogadores. Eu não estou tirando nenhum dia de férias, são 30 dias. O técnico tem que se impor nessa hora. E ali era o técnico campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Tinha tamanho, né? Ah, não, eu queria dia 19, votaram dia 2. Ah, pelo amor de Deus, né, Dorival? Então você tinha que botar na mesa e falar, não, eu quero dia 19, vou voltar dia 19, eu preciso trabalhar para o ano que vem, vai começar o ano com muitos compromissos, que se ele permanece, ele não teria o empecilho do Vitor Pereira. Ele começaria a trabalhar ainda em dezembro e cara, todo o tempo ajuda, só ajuda. E aí chega com o time bem fisicamente, na ponta dos cascos, definido taticamente, tecnicamente, o que ele quisesse mudar na equipe, forma de jogar, que já era necessário, que o time no final já estava caindo muito de rendimento, apesar de ter vencido as finais, não jogou bem as finais das competições que conquistou. Então acho que ninguém escapa aí. O que eu achei bom dessa entrevista foi a participação do Spindle em temas gerais, falando muitas coisas importantes, não ficando ali naquela coisa de dirigente em coletivo que só fala o lugar comum ou assuntos mais leves. O resto aqui é interno. Não, abriu o verbo, falou de muitos assuntos importantes, achei bem interessante, gostei. Acho que todos os dirigentes deveriam fazer assim, porque ali estão abordando os assuntos que interessam ao torcedor. Né? Esse até é o menos importante, que isso é uma coisa que já passou. Fica só, como ele mesmo falou, lavando roupa suja. Mas vários pontos importantes ele falou ali, sobre contratações, sobre outros temas, sobre questões financeiras, né, e tudo mais. O Marcos Braz não, está mais preocupado em ficar do fogo amigo, alfinetando o departamento financeiro. Porque existem rixas internas do Flamengo desde sempre, na gestão de Rodolfo Landim, e aí ele fica mandando ali algumas indiretas. Ah, alguém do financeiro podia sentar do nosso lado aqui e tal. Não sei porque o cara do financeiro tem que sentar ali, só se tiver algum assunto de finanças. Para falar que o Flamengo está em dia com as finanças, não precisa sentar alguém do financeiro, todo mundo sabe. O próprio Spindle, em dado momento, deu um número que a gente não tinha. Ele falou, a dívida líquida do Flamengo está em 50 milhões de reais. A dívida em 2013 era de 750, né? Que corrigido hoje daria 1,5 bilhão, sei lá quanto, tem que fazer a conta aqui, daria alguma coisa assim. Porque com juros de banco, aquela coisa, a dívida ali não é só a inflação, né? Parte da dívida é dívida que tem juros altíssimos, seriam aplicados em cima daquilo se não fosse pago. Então poderia chegar de repente a 2 bi. Né? E a dívida é de 50 milhões, que é uma dívida ridícula para um time que fatura 1 bilhão. Isso aí não se discute, é muito claro que o clube está bem financeiramente e está bem saudável nesse aspecto. O problema é o futebol. O problema está no futebol. E essa história ninguém escapa, inclusive os jogadores. Jogadores importantes, jogadores com história no clube, lideranças importantes. Todo mundo se preocupou com as férias. Em ter mais tempo para ficar sem fazer nada.
Então, se são super profissionais, como o jogador gosta de falar, sou profissional e tal. Então, peraí, não, eu quero voltar, cara, eu quero trabalhar, porque eu sei o que me espera ali. Se eu ganhar os títulos aqui, nós ganharmos no começo do ano, pô, cara, muda. Além da premiação, muda o seu patamar como jogador. São títulos importantes de jogo que o Flamengo perdeu todos. E começou ali. Por que acontece? A partir dali, o que vem? Ah, mas o Marcos Braz vem com uma tese esdrúxula. Ah, lá na frente o time não melhorava e falava... Você começa errado, continua errado. Começou errado, trocou de tempo, continuou errado, tropeçando. Como foi no outro ano? Quando o Paulo Souza foi contratado, ele recebeu ali uma orientação para dar uma mudança geral, o cara acreditou. Opa, vamos mudar. Começou a mudar tudo. Bateu de frente com o Diego Alves, já ficou ruim para ele. Aí fizeram uma reunião, foram 5 jogadores numa reunião, nunca vi isso. Tem um problema de um profissional, que era o técnico, né? E também ali é um auxiliar, alguém da comissão técnica, com um goleiro. Aí vão os dirigentes, as pessoas da comissão técnica, vão competir comitê de jogadores. Para quê? Para quê? Não tem sentido. Quer dizer, olha a panela como é forte, né? Foi na reunião. Quer dizer, o cara acabou espirrando. Cometeu seus erros também, evidentemente, mas tudo foi na conta do técnico.